Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 19 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição será Uma Luta Cósmica. Existem 3 textos que vão aparecer como pano de fundo para o nosso estudo hoje, que é Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que vai mencionar a batalha que acabou acontecendo no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, mas o dragão não prevaleceu contra eles e foi expulso do céu o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Depois, o outro texto que vai ser aqui apresentado é Efésios capítulo 6, versos 12. Esse texto vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ainda 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Esses 3 textos têm uma coisa em comum. Esses textos mencionam que há uma grande batalha entre as forças do bem e do mal que está acontecendo exatamente à nossa volta. Não há como fugir dela, não há como ser neutro no meio dessa grande batalha. Essa batalha começou no céu, no lugar menos improvável. O fato é que um dos seres mais abençoados que Deus havia criado, aquele que era o portador de luz, um querubim cobridor, que vivia na presença de Deus, dirigindo as hostes celestiais, esse indivíduo resolveu que ele seria igual a Deus e começou uma rebelião no céu. Conseguiu, através da sua plataforma de governo, que é a liberdade sem qualquer tipo de restrição. Se você for mais forte, você usa sua liberdade e toma pela força aquilo que você quer. E nessa lei, então, só os mais fortes é que sobrevivem. Ele agora resolve colocar essa mesma plataforma de governo em ação no céu. E é uma batalha que vai acontecer no céu. E Miguel, que é um dos nomes usados por Cristo como o guerreiro celestial, ele veste a sua armadura e junto com os anjos leais ele luta contra o dragão. E o dragão, obviamente, é Satanás, ele não consegue se manter no meio disso tudo. Paulo, quando ele vai falar sobre o mesmo assunto, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele vai dizer que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra aquilo que acontece aqui no nosso mundo visível, não é contra isso. Eu tenho visto no decorrer do meu ministério pessoas que passam a vida toda lutando para tentar mudar o coração de alguém que amam, para tentar fazer com que o marido ou a esposa mudem de atitude, para tentar fazer com que o filho mude de atitude, para tentar fazer com que os seus amigos, seus familiares mudem de atitude, e lutam, e nunca conseguem uma mudança nesse estado de coisas. Pessoas que passam a vida inteira lutando para tentar vencer um traço errôneo de caráter e não conseguem vencer. O que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra aquilo que a gente pode ver, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, existem forças muito maiores do que aquelas que nós somos capazes de imaginar, lutando no mundo espiritual. Não somos capazes de vê-los, mas somos capazes de sentir o efeito dessa mesma luta sobre nós. Agora, pastor, como é que a gente pode, então, numa perspectiva como essa, vencer no meio dessa grande batalha? O terceiro texto, que é 2 Coríntios 10, verso 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular os sofismas. As nossas armas são armas espirituais. E a maior arma que Deus concedeu ao ser humano foi o livre-arbítrio e liberdade de escolha. Nós somos livres para poder fazer aquilo que quisermos. Se nós quisermos seguir a plataforma de governo do inimigo, nós podemos seguir. Ninguém vai nos obrigar a seguir o caminho de Deus, nem mesmo Deus. Porque Deus correu o maior risco do universo quando resolveu fazer com que nós fôssemos livres. E por sermos livres, Deus aceita até mesmo a nossa recusa dele. Quando nós decidimos que não queremos ter nada a ver com ele, Deus ainda assim, ele nos respeita. É difícil compreender isso, não é? Porque talvez se eu e você tivéssemos o mesmo poder que Deus tem, nós obrigaríamos as pessoas a fazerem aquilo que nós achamos que é certo. Mas Deus respeita as escolhas, até as escolhas erradas que nós fazemos. Nós não entendemos tudo sobre o livre-arbítrio. Esse é um aspecto muito claro dentro do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Mas uma coisa nós sabemos, que por causa do livre-arbítrio, da liberdade que nós temos a possibilidade de mudar o jogo quando nós usamos o nosso livre-arbítrio. Eu vou tentar ser mais específico. Quando você ama o seu cônjuge,
mas o seu cônjuge não se entrega a Jesus, por exemplo, tem o coração realmente endurecido, e você percebe nitidamente que as forças espirituais do mal agem na vida dessa pessoa, cegando o seu entendimento para que ele possa, para que ele não consiga compreender aquilo que é o chamado de Deus. E você, entendendo que a arma que você tem à sua disposição para poder entrar na luta pelo seu cônjuge, e quem fala do cônjuge fala de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um familiar, de alguém que você quer muito ver no reino espiritual, no reino celestial, você resolve usar o seu livre-arbítrio para poder orar por uma pessoa. O que é que acontece quando você resolve orar? Bom, você abre um canal para Deus poder agir na vida daquela pessoa. Como assim? É isso mesmo. Todos nós nascemos, de maneira figurada, no campo do inimigo de Deus. Já nascemos em pecado. No Salmo 51, o Davi vai dizer exatamente isso: em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós nascemos, já nascemos no mundo do pecado. Agora, portanto, já nascemos no campo do inimigo de Deus. Em algum momento compreendemos aquilo que é o chamado de Deus e decidimos se vamos passar para o campo de Deus ou não. Então, partindo do pressuposto de que a graça de Cristo já nos alcançou e que saímos do campo do inimigo para o campo de Deus, no momento em que nos enxergamos no campo de Deus e nós percebemos que existem lá no campo do inimigo pessoas que nós amamos e queremos que elas sejam alcançadas por Deus, e nós resolvemos agora orar, clamar a Deus por elas, nós abrimos a possibilidade para que Deus vá até o campo do inimigo para poder tirar aquele muro de trevas que cerca aquela pessoa. Como é que isso funciona? Mas, pastor, a pessoa está lá no campo do inimigo. Tá. Mas Deus, em seu poder, em sua misericórdia, ele vai até lá e ele espanta, ele quebra aquele muro de trevas que está em torno da pessoa, para que ela agora, sem a influência das forças espirituais do mal, ela consiga ter uma visão clara daquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. E agora, sem a influência das forças do mal, ela pode, com a mente mais clara, compreendendo o chamado de Deus, ela pode tomar uma decisão de permanecer onde está ou de ir para os braços de Deus. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que, para mim, na minha opinião, é um dos textos mais lindos de Ellen White, do livro O Grande Conflito, na página 525, onde ela fala sobre o poder da oração. Olha o que ela diz. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não pedíssemos assim. O que ela está dizendo aqui é que, dentro do grande plano de Deus, por causa do livre-arbítrio, Deus, em algumas situações, só pode agir se nós escolhermos orar. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa que está no campo do inimigo de Deus. Mas Deus também respeita o meu livre-arbítrio. E quando eu começo a clamar a Deus, Senhor, por favor, eu amo aquela pessoa que está no campo do inimigo do Senhor, por favor, vai lá, Deus, toca no coração dela. Em respeito ao meu livre-arbítrio, o Senhor Deus vai lá e ele quebra o muro de trevas. Ele não vai obrigar a pessoa a vir para cá, mas ele vai tirar a influência do mal para que a pessoa agora, com a mente clara, sem as influências das forças do mal, ela possa tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu queria te desafiar hoje, em nome de Jesus, a entender que nós estamos no meio de uma grande guerra entre as forças do bem e do mal. E a tomar a decisão de poder orar por pelo menos uma pessoa durante essa semana. Escolha uma pessoa e entre numa luta por ela. Clame a Deus por ela. E eu te garanto, até o final dessa semana, você vai ter a possibilidade de poder sentir os efeitos dessa oração na vida dessa pessoa que você ama. Se você crê nisso, ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá livre-arbítrio e liberdade de escolha. Ajuda-nos a escolher bem, mas ajuda-nos também a usar nosso livre-arbítrio para podermos conseguir chegar ao coração das pessoas que nós amamos. Queremos vê-las no céu. Então, por favor, nos ajude a podermos clamar pelas pessoas que nós amamos. Nessa semana, Pai, estarei orando por algumas pessoas que eu amo e que quero ver as algemas que estão sobre essas pessoas quebradas, para que elas também se entreguem a Cristo Jesus. Eu quero, nesse momento, te pedir que o Senhor ouça a nossa prece, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, mesmo aqui em Sengés, no Paraná, e em férias. E você?